Fala pessoal, a nossa segunda aula do Decreto 9.507 de 2018, tá? Recapitulando aqui rapidinho para você não se perder. Na aula passada, na aula 1, a gente viu o capítulo 2 das vedações, mas das vedações da administração pública direta, autárquica e fundacional. Nessa aula de hoje, a gente vai ver ainda o capítulo 2 e das vedações, só que aplicadas às empresas públicas e sociedades de economia mistas controladas pela União, tá? As vedações de hoje vão ser aplicadas, vão ser voltadas, tá? Para disciplinar aí as empresas públicas e sociedades de economia mista. É qualquer uma empresa pública? É qualquer uma sociedade de economia mista? Não, são as controladas, tá? Controladas pela União. Esse decreto se aplica, tá? Às empresas públicas e às sociedades de economia mista, mas que são controladas pela União. As empresas que não são controladas pela União, a gente não disciplina nesse decreto, tá? Esse decreto apenas disciplina as empresas públicas e as sociedades de economia mista que são controladas pela União. O nosso artigo 4º aqui. Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização pela contratada de profissionais com atribuições inerentes às áreas de cargos integrantes de seus planos de cargos e salários, exceto, olha aqui, ó, exceto, até aqui a gente viu, que não serão, tá? Até aqui é uma vedação, pessoal. Vocês conseguiram entender? Até aqui o nosso decreto trouxe uma vedação. Tá falando que isso aqui, tá? Não será objeto de execução indireta de serviços, tá? O que então? A utilização pela contratada de profissionais com atribuições inerentes dos cargos integrantes de seus planos de cargos e salários. Parecido com o que a gente viu na aula anterior, tá? E aqui tem uma ressalva, como teve lá, tá? Como teve também na vedação da administração pública direta, autárquica e fundacional, aqui também tem uma ressalva, mas é peculiar aqui, é peculiar essa ressalva, porque a gente vai aplicar, né, com os olhos voltados para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então aqui, ó, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência de ao menos uma das seguintes hipóteses, né? Vamos lá. Inciso 1. Caráter temporário do serviço, né? Perceberam? Caráter temporário do serviço não, por exemplo, não aí caracterizaria, né? É uma vedação, se o caráter do serviço for temporário, tá? Incremento temporário do volume de serviços, tá? Um reforço aí para o pessoal. Aí, por exemplo, aqui o nosso decreto trouxe que não seria uma vedação, tá? Porque tem o nosso exceto. E inciso 3, atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao ambiente, né? Ou impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere. Esses incisos aqui, do 1 ao 4, tá? São a exceção à vedação, tá? São a exceção à vedação. Nosso parágrafo 1º aqui. As situações de exceção a que se referem os incisos 1 e 2, vamos voltar para ver lá. Ó, incisos 1 e 2 são caráter temporário do serviço e incremento temporário do volume de serviços, tá? Volta. Do caput, poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à necessidade de maior abrangência territorial, tá? Parágrafo 2º. Os empregados da contratada, com atribuições semelhantes ou não com as atribuições do contratante, atuarão somente no desenvolvimento dos serviços contratados. Parágrafo 3º. Não se aplica a vedação do caput quando se tratar de cargo extinto ou em processo de extinção. Estão falando aqui, ó. Isso aqui tudo, tá? Não vai se aplicar quando se tratar, tá, de cargo extinto ou em processo de extinção. A gente não falará, né, dessas vedações, tá? Então, quando se tratar de cargo extinto ou em extinção, não há que se falar em vedação nessas hipóteses, tá? Parágrafo 4º. O Conselho de Administração ou o órgão equivalente das empresas e das sociedades de economia mista controladas pela União estabelecerá o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta mediante contratação de serviços. Só uma questão inédita aqui. Segundo o Decreto 9.507 de 2018,
nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização pela contratada de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus planos de cargos e salários, mesmo se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, né, pessoal? Porque aqui, na nossa questão, fala que exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, né? Se contrariar, não há que se falar em vedação, tá? Mais uma questão aqui. Segundo o decreto 9.507 de 2018, os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não com as atribuições da contratante atuarão em áreas estratégicas e também no desenvolvimento dos serviços contratados. E também. Certo ou errado, pessoal? Errado, né? Porque a gente viu que no nosso artigo 4º, parágrafo 2º, os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não com as atribuições do contratante atuarão somente, né, no desenvolvimento dos serviços contratados. Tá? Somente no desenvolvimento dos serviços contratados. Pessoal, é isso, tá? Eu quis deixar esse vídeo aqui bem curtinho. A gente dividiu a nossa aula em 4 vídeos, tá? O estudo desse decreto tem 4 vídeos. Esse foi o segundo vídeo, tá? Terão mais 2. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, hein? Falou!